Fala, rapaziada, o programa tá na rede hoje, entrevistas. Temos aqui um ícone do futebol. Futebol e futsal, né, Samuel? O homem que vamos falar a história dele, das passagens aí da bola. Samuel Rodrigues, Samuel do Prado, Samuel da Ser Antônio Prado, né, Diegão? Isso mesmo, aí gurizinhos, aí tio, titia, estamos chegando. E mais conhecido como Pangaré. Pangaré. Como é que vai o senhor? Primeiramente agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando aí para participar do programa alegre, divertido, falando do que a gente sempre é apaixonado, né? Que é o esporte, o futebol, o vôlei de campo, o futsal. E tem duas pessoas que eu admiro muito também pelo que vocês fazem hoje pelo futsal chiense, futsal gaúcho. A gente sabe o quanto bem vocês estão fazendo para várias pessoas, então para mim é muito gratificante estar aqui. Show de bola aí. Samuel chegando no programa de entrevistas, né? A gente falou no último programa nosso que a gente faria um programa sobre os conteúdos do América e do futsal nacional, e uma semana aí com entrevistados, personagens aí, professores, dirigentes aí do futsal gaúcho, tá, gente? Agradecendo aos nossos patrocinadores aí, nossos apoiadores, na verdade, aqui do programa aí da escolinha. Esse programa tá na rede da Escolinha do Americão. Erva Mate Jacutinga, melhor chimarrão aí de Caxias do Sul. Estúdio Treinamento Funcional Borges Esportes. Voltou a treinar, Diegão? Passei lá essa semana. Não voltei não, passei lá treinando. Estávamos lá treinando, mas o Diegão ainda não se apresentou aos pesos lá. Pessoal da Triunfo, que faz toda a edição aí do programa aí, das nossas redes sociais do América, aí, gente. Vai começar a voltar os jogos, tá, gente? Domingo teremos jogos ao vivo no nosso Facebook do América. Estreia estadual Americão Sub-17 versus Carlos Barbosa CBF. Ao vivo? Como é? Ao vivo. Vamos ver se a gente se anima a narrar. Tá, mas o produtor vai vir para narrar então? O produtor vai responder os comentários ali, milhões de comentários. A gente não consegue dar sequência no jogo. Ó, tem que fazer domingo, já sabe, às 19 horas, ó. Bota no Face do América ali e acompanha o jogo. Grande opção. Pra ver se tu aprende alguma coisinha comigo. Grande jogo, não, já aprendi contigo ano passado. Vamos lá, que tem muitos patrocinadores aqui, né, Diego? Nós temos que... Falta o pessoal da Bull Brasil Esportes fazendo fardamento aí. Essa semana aí tivemos lá falando com o Geiser lá, estão produzindo aí um fardamento aí pro pessoal do futebol aí, Diego. Eu Diego joga futebol agora. Eu quero saber das camisetas do ginásio aí, quando é que vai chegar? Os coletes já chegaram aí, Triunfo! Não passou pela Triunfo, né? Isso aí. Triunfo! Tem um descontinho no pagamento da mensalidade esse mês. E também o pessoal do ginásio Salgado Filho. Hoje estamos fazendo aqui no ginásio Salgado Filho. Aí temos a participação do Lucas na chapa. O Brunão almoçando, né? Telespectadores aí. Até porque domingo fazemos nossa estreia no estadual aqui no ginásio Salgado Filho. Do nosso querido amigo Diegão, que está de aniversário também, Diegão. Podemos deixar passar aí, Samuel. 18 aninhos, muito bem vividos. Mais novo, magrinho, agora que é isso, hein, Diegão? Tá fudido. Mas vamos ao que interessa lá então, gente. Até porque nós temos o nosso convidado aqui especial. Samuel já falou que ano passado a gente aprendeu bastante ali, que a gente teve uma parceria lá com a Ser para o Campeonato Gaúcho. Mas isso aí, até a gente chegar em 2019, temos que perguntar sobre a trajetória do Samuel, desde os gramados até as quadras. Esse que é um personagem do futsal gaúcho, onde a gente vai. Eu tive o prazer de ir lá na reunião da liga com o homem, todo mundo conhece essa fera aí. O homem batalha realmente pelo futsal aí. Como é que foi essa história de tu chegar até a Ser, Samuel? Como começou tudo? Olha, a minha vida mesmo foi no futebol de campo, me enganei aí 15, 16 anos aí, porque sempre fui um jogador, aquele jogador que jogava de dia para comer de noite, não é que nem hoje, né? Comecei lá na minha cidade, lá que eu gosto muito, que é Nova Prata. Depois de lá fui vir aqui pro Júnior do Caxias, fiquei uma temporada e meia aqui, 16, 17 anos. Depois comecei a jogar profissional, né? Foi vários times, foi Chapecó, foi o Veranópolis, com o professor Tite jogando, tive o prazer de aprender bastante com ele. Foi Platense, foi Igrejinha, Piranga de Erechim, São Gabriel, Botafogo de Fagundes Varela, Peiranense, jogando. Enganou bastante mesmo! Era isso aí. Posição que era zagueiro? Aí eu era lateral e volante.
centroavante, né? Que o homem é duro. Pegador? Eu acho que hoje já assim, ó, a minha maneira de jogar era aquele volante de brucutu, que hoje já não se joga. Deve ter um ou dois assim, que joga, que é aquele volante que marcava, passava a bola. Hoje já não joga mais. Podia jogar numa lateral, porque hoje o volante tem que ser moderno, tem que passar, e eu era mais um pegador, o cara que marcava e entregava a bola pros meios. Mas uma época muito diferente, a gente não pode ficar aqui batendo na tecla, porque na minha época as coisas evoluíram muito, né? Eu acho que tem muitos jogadores que vêm para os problemas, porque da minha época já passou, velho. As coisas evoluíram e felizmente nós ficamos para trás. E aqui o tempo também, nós vamos estar falando da época de vocês, então também que sempre tem coisas novas. Então eu tive muito prazer de jogar o campo. Depois fui jogar em Antônio Prado, conheci minha esposa lá, casei lá, outra cidade também que teve um restaurante enorme. Eu digo que Antônio Prado me adotou. E ali é onde eu comecei a fazer minha função fora de campo e fora de quadra. No Pradense fui o presidente em 99, 2000, que foi o último ano que jogou a segunda onda de profissional. O Pradense era 30 anos, 40 anos que estava jogando, sim. Também as coisas mudaram muito também na situação financeira e tudo, e aí a gente desistiu e começou a fazer no Pradense, começou a fazer jogos regionais, jogar Libertadores da Serra, que era o que a situação financeira nos permitia, que hoje tu não pode fazer o futebol com emoção, tem que fazer com uma razão, tem que cuidar a marca do clube, tudo isso para não, pode até fazer, mas se tu fazer e não pagar, tua cidade, o teu clube tua imagem fica denegrida, então eu prefiro fazer as coisas com o pé no chão. E fomos para o futsal. Futsal não cheguei a jogar muito, né? Jogava os campeonatos regional lá em Nova Prata, joguei uma época, pouco tempo na galera que jogava, que era o time da cidade que jogava prata, jogava bronze, chegou a subir com uma ouro, e foi vice-campeão, se não me engano, no estado. Então vamos para o futsal, fazer esse trabalho social que a gente gosta de fazer, porque as minhas origens são lá eu não podemos mudar o vocabulário, são lá da favela, saí de lá também, hoje a minha família, minha irmã, a mãe infelizmente faleceu também, morava lá, e eu gosto de fazer esse trabalho aí em função, que eu sei quanto importante é tu dar oportunidade para esses meninos aí, que é uma maneira, a gente que tem acesso, é uma maneira de viver do futebol de campo, viver do futsal. Então essa é a minha missão aí, gosto de fazer, gosto do que faço e faço com carinho sempre. Show de bola, show de bola. E, Diegão, tem história, né, Samuel? Então tem algumas historinhas para contar no meio de toda essa trajetória aí, tu falou bem, a oportunidade que tu conseguiu dar para alguns meninos que hoje vivem na bola, a gente que te acompanha aí em redes sociais e pessoalmente, que te viu pessoalmente, troca ideia no WhatsApp aí, a gente vê o quanto tu é bem visto em diversos lugares, diversos clubes aí que o pessoal vai e tu tem as portas abertas aí, né? Eu acho que isso aí é o principal que tu conseguiu construir através da tua vida, da tua carreira. Eu vejo assim uma coisa muito importante, e tu falo sempre daquela parte social, de você dar oportunidade para aquele menino que precisa. Eu não sou empresário de futebol, e bem pelo contrário, quando eu tenho a oportunidade de empregar os guris, eu não dou para o empresário, eu vou lá e boto no clube, porque o guri vai jogar, vai se destacar e vai ficar lá. Quando tu entrega na mão do empresário, tu nunca sabe para onde ele vai, vira uma mercadoria, e a responsabilidade, eu me sinto muito responsável, porque daí tu vai, vamos mandar um guri lá para os Estados Unidos. Como é que a família vai saber se o cara está lá, se não está no clube, porque daí é empresário que leva, como é que tu vai saber? E daí tu vai deitar na noite, cara, tá a cabeça atravessada de barco, como é que tá aquele guri, porque a família está assim, a família está ligada. Então eu procuro sempre fazer esse trabalho, não quero saber de dinheiro. Hoje nós temos se for ver aí, nós temos jogador na República Tcheca, temos na Rússia, e nunca pedi nem pila para ninguém. Eu acho que, como me deram a oportunidade, eu tenho que devolver para a sociedade o que a sociedade me deu quando eu mais precisei. E é a minha maneira de ser. Tem Júlio Zanotto, tem o Adriano, a Banha, esse pessoal tudo Antônio Prado aí. Então, para mim, eu fico sempre contente, satisfeito, que eles estejam bem sempre, e é o que nós temos que fazer. Eu acho que
trabalho de vocês do América também foi um trabalho que eu me apaixonei muito por ele, porque eu sei que é que vocês atingem aí. Ano passado a gente fez uma, não sei se foi ano passado, foi esse ano que foi feita aquela campanha aí da... Esse ano? Eu me apeguei muito nessa campanha, que eu acho que é uma campanha que vocês estão atingindo o público de vocês, e beneficiando o público de vocês. E foi aí que a gente conseguiu trazer Tite, trazer Cássio, trazer um monte de pessoas com nome no futebol mundial, em função do trabalho que vocês fazem. Cara, é muito gratificante. E sei do esforço que vocês têm feito. Sem aquela intenção do retorno financeiro, fazendo por amor, por carinho. Acho que isso é muito importante. Não tem dinheiro que pague e a gratidão vai ter sempre. Show de bola, muito obrigado, Samuel. Samuel foi um grande parceiro nosso, né, na questão da campanha. É a campanha do Joga Junto, a gente anunciou durante o programa, a gente lançou ali, né, Diegão? Então o Diegão fez tatuagem, porque a gente bateu as metas. O Diegão tem o Capitão América, eu tô com o cabelo ainda meio platinado, né, a gente bateu. A meta inicial era de 3 toneladas, a gente conseguiu arrecadar 4 toneladas com a ajuda de inúmeros parceiros. Fomos até o Prado lá, o Samuel conseguiu essa abertura para nós lá na comunidade, tanto nas rádios como na questão dos jogadores, aí, que esse homem tenha a confiança aí. E ajudar bastante o pessoal a ter a confiança no Joga Junto para fazer a doação. E é maravilhoso, como o Samuel falou, ajudar as famílias. O produtor foi com nós lá entregar, eu falei, estava chovendo, depois a gente entregava diretamente nas famílias e tu vê, entrar nas casas das pessoas, as pessoas ficavam muito felizes. A gente vê que às vezes a gente reclama da vida de barriga cheia, sabe? Porque a gente vai em cada casa ali, com as realidades bem duras. Mas, Samuel, para deixar claro para o pessoal que está assistindo, você sempre trabalhou na coordenação das equipes ali do Prado, ou na parte técnica, ou na coordenação administrativa. Como é que é o trabalho que você faz ali no Antônio Prado? Você é desde que a gente sabe, o futsal é desde... Às vezes a gente tem que limpar, contar fardamento, convocar, falar com o pai, ir atrás de e no final os guris às vezes não valorizam, outros valorizam, a gente sabe o que é isso aí, mas como a gente ama... Qual que é a tua função, basicamente, ali no Antônio Prado ali? Olha, eu falo sempre, até brinco, que você bate o escanteio e tem que cabecear, né? E voltar para marcar depois. Existe uma função específica tu vai ser o coordenador, tu vai ser o roupeiro, tu vai ser o massagista, Então, hoje, quanto menor a cidade, maiores são as dificuldades, a gente sabe disso. No Antônio Prado, hoje eu tenho, graças a Deus, desde o ano passado que a gente organizou, a gente tem um pessoal na parte física, até queria citar aqui as meninas lá, a Kelly e a Nina. Tem uma comissão técnica que tem o Igor de auxiliar treinador de goleiro, o Mauro que toma conta lá da rouparia, o Rafael hoje e o Xaxá na comissão técnica. E eu nunca tive a ambição assim de ser técnico, sabe? Porque é duas funções diferentes, é você correr atrás fora da quadra e você ter leitura dentro da quadra. Às vezes a gente se empolga, às vezes a gente mete uma corneta no treinador, né? Faz isso, faz aquilo. Será, Diego? Mas é diferente, cara. Eu acho que cada um tem um perfil. Dentro da quadra tu tem que ter uma leitura. Dentro tu é bom, o Samuel faz tudo lá. Sim, porque é da minha personalidade, é o meu perfil, mas dentro da quadra não. Então isso é o que eu faço sempre. A gente sempre tem chegado nas categorias de base, nas categorias por causa do quê? Porque a primeira coisa eu me preocupo é com uma comissão técnica. Que vai lá, hoje Antônio Prado é carente na parte tática. Tem uma escolinha lá que a parte social é nota 1000, que é a PEP, mas aí tu chega na parte técnica, isso eu não sou corneteiro de falar nas costas, não falei. Tive uma reunião no início do ano com o Lobatel e eu citei para ele que o trabalho dele social é nota 1000. Só que quando tu vai para uma competição, tu tem que ter a parte técnica, se tu não tem, deixa um pouco a desejar. O que a gente tem que fazer lá hoje, a gente não tem as pessoas adequadas, sempre tem que pegar lá de fora. Para nós ter valores nós temos, o que nós não temos é aquela coordenação, a parte tática dentro da quadra. Então a gente sempre tenta levar gente de fora, como no caso do Diego, nos ajudou bastante, nós fazia 4 anos que a gente estava parado lá no futsal. E de 15 times a primeira fase nós chegamos entre os 4. Então trabalho dentro de quadra, trabalho fora da quadra. Lá a gente não deixa faltar nada para ninguém, eu digo assim, primeiro eu tenho que organizar fardamento, bola,
parte, quando começar, tu tá com isso aí, não adianta tu começar, mas depois ir atrás. É que nem eu falo sempre na parte financeira. Na parte financeira tu tem que ir atrás do dinheiro para depois gastar. Não adianta tu gastar para depois ir atrás, para ficar devendo. Então a gente procura se organizar assim, a minha parte é no geral ali fora. Nós temos tesoureiro, temos conselho do clube, tudo. Mas acaba sempre, né? Até porque hoje eu gosto de fazer, tenho tempo para fazer. E a minha função é fazer o esporte do Antônio Paz andar. Tem feito bem aí. Tem conseguido, né? Já conseguiu lá atrás, no ano passado, mas não. E agora retornando Mas eu vou te dizer uma coisa aí, quando eu fui pra lá, sem ter o convite no ano passado, os amigos aí comigo dizem, deixa ele longe da quadra que o homem é louco. Tem que dizer, o homem mudou, porque até então ele ficava lá no cantinho dele, lá na hora do jogo, e ele vinha de vez em quando, falava mais bem tranquilo, Jogava de bangaré? Diz que no passado era ruim quando não, Samuel. Não, alguns falavam, mas daí eu já sei quem falou isso aí. Tu vê, né? O cara que te falou isso foi campeão comigo, campeão estadual no sub-17. Grande abraço pro Flávio, né? E é um baita do treinador, um cara que faz um trabalho também aí a nível de região aí. Granópolis lá. Então pode te ver, né? Aí eu falava assim, porque eu vivo a emoção do jogo, eu vivo o calor do jogo. Isso aí eu sempre digo, é que nem quando tu tem uma namorada. Se tu não gosta da namorada, tu deixa dela, tu não vai sentir nada. Agora quando tu deixa, ela gosta de ti, tu gosta dela, quando tu deixa, tu vai sentir. É que nem quando, cara, tu perde um jogo, agora esse fim de semana nós vamos jogar a sub-20, temos 2 laços, cara. Um de manhã do Garibaldi, tomemos do Garibaldi de manhã e da CPF de noite, cara. Às 5 da tarde. Aí pedimos de vocês estão jogando CPF, é música, cara. Eu não consigo ficar assim. Não adianta, eu tenho que transmitir, eu tenho que ser o espelho deles em matéria de tranquilidade, de disciplina, mas eu não consigo, eu não tenho espírito de perdedor. Então, tem coisas que. O que nós fazíamos com o Diego? O Diego fazia as cagadas dele, não pensa que não fazia. Você? E pegava ele e o Rafa. Dizia, questionava algumas coisas, mas eu sei que eu tava numa lá e ele falou pra ele. Uma virada que tomou. Trabalho de quadra de vocês. Agora nós vamos ter uma salinha lá, nós vamos passar ali, nós vamos conversar. Nós não podemos entrar lá dentro da quadra e eu dizer para eles assim, não, vocês têm que fazer isso, porque daí eu estou tirando a autonomia deles. O que eu tenho que fazer é cobrar deles lá dentro depois. E nós intencionar o outro, tá certo disso, tá errado daquilo. Então a gente vai aprendendo que isso não se faz. Antigamente, tu ia para trás do banco do técnico, mas tem que fazer isso. Aí fica feio, porque daí é uma várzea, como é que tu vai contratar um treinador a partir do momento que tu questiona o trabalho dele dentro da quadra, tu tem que mandar ele embora. E outra coisa, tu trabalha para ter as melhores condições para o treinador trabalhar ali e depois tu cobrar. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante em 2019, que aqui na América a gente é de teimoso, né? A gente vai com o peito na raça. Mas conversando lá em Antônio Prado, eu me lembro que o Samuel batia sempre mesmo na tecla de ter uma estrutura boa, né? Com material, seja desde fardamento e coisa, desde bola até os profissionais, para depois sim a gente acabar questionando o trabalho ou avaliando o trabalho, né? Porque tudo tem uma razão, a bola não entra por acaso lá no quadradinho lá. Isso foi um dos grandes aprendizados. No passado, tipo, o ano que eu vi, porque poucas vezes eu fui lá quando a gente estava na correria, trabalho e coisa, eu estava só no América e na Triunfo esse ano. Mas a gente viu a evolução da equipe que começou, que não tinha atletas lá no Prado, a gente levou alguns meninos, acabou fechando o grupo. A parceria com a América aqui foi essencial, comissão técnica, de valores. De repente tu leva com a esperança que um jogador vai fazer a diferença, não leva, mas aí o cara vai lá não faz, mas não é o treinador que é ocupado. De repente o cara não está numa fase boa, mas cara, foi nota 10, pô. E aí vou ter que contar que tu tá falando de estrutura. Ele sabe, ano passado eu tive que brigar com o meu tesoureiro, porque nós ia jogar em Alegrete, eles querem que não viajasse no dia do jogo. Como é que eu vou levar 11 horas de viagem? Eu vou levar um time viajar a noite inteira e querer que ganhe do time lá. Então, cara, aí fui dentro dele, só participar dele. Aí briguei, nós vamos viajar um dia antes. E não tem, cara.
Não adianta tu querer cobrar dos guris, vão chegar lá na hora do jogo desembarcar não direto para a quadra. Não ganha de quem? Não ganha de ninguém. Então, eu acho que assim, as coisas têm que ser assim, tem que se organizar e para chegar quando tu começar o campeonato, tu já está estruturado, sabendo do que tu vai precisar lá na frente. E é isso que a gente faz, né? Mas organizou muito, porque nós ia muito parado. Assim, Antônio Prado, a maioria dos jogadores do ano passado, na 17, era tudo jogador que era do campo. Sim, sim. E eu digo que tem duas diferenças, tu sair do salão e ir para o campo e sair do campo para ir para o salão também. Então a técnica vai se adaptar. E o Diego lidou muito com isso aí. Então foi o mérito dele, sim. É que nem eu te disse, ele teve as cagadas dele, mas teve mais mérito. Eu falo pra ele, quando dá uma esperança. Se apaixona. Ó, uma coisa. Se apaixona pro jogador? Eu sei da onde que ele tira. Mas não é só tudo, não. Mas não sei da onde vocês tiram. Da onde os dirigentes dizem. Jogador. Não. Porque o Cauê me disse a mesma coisa, irmão. Você tá ficando louco, não é possível. Eu não transfiro responsabilidade do clube, nem para técnico, nem agora nós devemos 10. Era fácil chegar aqui, não, treinador não. Cara, a responsabilidade é nossa. Quem deu o jogador? O técnico foi nós. Tá? Mas tem umas coisas que tu tem que questionar. E a maioria do jogador, do treinador de futsal de categoria de base, pega uma intimidade com o jogador. E aí tu vai levando o cara da tua confiança, às vezes não é. Eu digo, não é só teu caso. Eu comi isso aí, Flávio fala isso aí, Xaxá falava isso aí. Mas tu parei pra ti. Pode olhar na TV e os treinadores aí, porque não é possível. Os caras jogando aí. Olha, eu vou te dar um exemplo. É que nem tu pegar hoje estava o treinador do Coelho, ele no Corinthians. Ele botou 4, 5 jogadores de confiança dele. E vem aquele carisma, não é? De repente não é bruxaria nada, os caras que tu tem confiança. Sim. Às vezes não dá. E eu digo muito que o cara, o diretor bom, meu amigo do cara é aquele que fala pro cara que o cara não tem ouvido. Se aquele que bater muito nas tuas costas, tu tá sempre bem, cuida que é perigo. Não vai dar problema. É isso aí. Falando da questão do treinador, né, lidar com o atleta. Digamos, quando começou a ser ali o primeiro ano, foi em 90? Não, porque a cera, na verdade, assim, Você começou a trabalhar na cera? Em 94. E de 94 para 2020, até que esse ano foi meio louco, né? Questão de atleta e futsal. Principalmente trabalhou mais com a base, né? Teve tipo. Não, adulto. Teve adulto também? Não, adulto. Mas a questão de formação dos atletas, o que mudou desse tanto? Porque tu falou que é um cara que bate bastante na questão de lidar com o atleta de uma forma bem. As gerações mudaram muito. O foco, pega aí, é que nem eu falo para vocês, as coisas evoluíram. Mas uma vez era bem mais fácil, tu tinha menos opções. Hoje as redes sociais é muito boa umas coisas e ruim para outras. Porque o teu foco antigamente era para. Vou dar um exemplo. Pegava um caminhão e estacionava lá na frente da praça do Antônio Prado, um para o torneio, botava 40 caras em cima. Porque aquilo ali era o que eles queriam, era o prazer deles, não tinha redes sociais. Hoje se tu botar lá, tu não arruma 5 para ir. E outra, problema gravíssimo, tô sofrendo isso aí nessa volta aí, que as gerações, não é aqui, não é Antônio Prado, acho que é no geral. Tu pega uma sub-17, uma sub-20, tudo eles têm resposta. Tudo eles sabem mais que tu. Na teoria, porque chega na prática. Sub-17 que a gente fala uma coisa. E assim, ó, eu sempre falo para o jogador lá, cara, da porta para fora, nós vamos ser amigos, nós vamos. Tem que ter um carisma com eles. A porta para dentro, você tem que respeitar o diretor, o técnico, a comissão técnica em geral. Porque onde tu mostrar os dentes para eles, eles te engolem, velho. E é esse negócio de saber mais. Em casa hoje, casa é a mesma coisa. Eu lá falar, o Rafa tem 27 anos. Falar as coisas para ele, ele sabe tudo mais que eu. Mas na teoria, chega na prática. E é assim, as gerações são assim. As coisas vão evoluindo e uma vez era bem mais fácil tu lidar com as pessoas. Sim. Por falta de opção. Olha, eu vou ter que me comportar, vou ter que andar, porque só tem ali, só tem a cera Antônio Prado para ir. Só tem o Bela para ir. Então hoje não, hoje tu tem mais. Eu não vou jogar, não estou nem aí. Vou ficar aqui na minha rede social, ficar curtindo,
é mais difícil hoje de fazer. Mudou o pensamento das crianças, já às vezes lá de baixo, lá, tu te encontra, hoje daqui a pouco a gente encontra pais trazendo os filhos para as escolinhas, para que ele pratique uma atividade física, porque ele passa o tempo inteiro na mão do computador. E antigamente nós saíamos aí, e hoje também, nas favelas, nas vilas, os meninos estão jogando bola na rua, que é onde de repente vem algo diferente, mas assim, ó, é raro, né? É raro, é muito mais difícil de encontrar do que antigamente. Quando tocar nesse assunto, eu sou um cara que eu foco muito mais no guri da favela que no playboy. O guri da favela, tu vai dar oportunidade para ele, e a opção dele vai ser jogador de futebol. Aquele playboy que tem condições financeiras, ele vai jogar contigo 16, 17 anos, e depois ele vai seguir o rumo dele, até por orientação. Se ele é craque, aí a família vai dizer, então tu tem que ir porque tu vai ser jogador. Não pode ser meia boca, não, tu vai estudar e vai trabalhar na empresa do teu pai. Agora, aquele guri da favela é a oportunidade que nós temos para ele ser jogador. E ele vai. Eu, na minha época, eu vinha dormir embaixo do campo do Caxias, cara, com frio, mas eu queria aquilo ali. Ia comer lá feijão e arroz, mas eu sabia que era melhor que na minha casa. É o que acontece com o guri da favela. Por isso que eu valorizo muito esse trabalho. O trabalho social nós temos que buscar lá sim. Tá? Eles não te deixam na mão, por exemplo, feriadão desse aqui, tu vai ter lá. E o ano passado aconteceu com um jogador nosso. Aí falava sempre pra ti, cara, esses caras aí, é um feriadão, tem casa lá em Camboriú, vou pra Camboriú, velho, vou ficar 3 dias, o feriadão é 3 dias. Vê se o neguinho lá o neguinho bate, né, maneira de falar. Vê se o guri da favela vai dizer, não, cara, nós temos um jogo em Nova Prata, meu turismo vai ser na Nova Prata. O feriadão vai ser lá. É isso aí. E o cara que tem condições, professor, infelizmente, no passado nós perdemos um jogador aí daqui, muito bom jogador por sinal, que não vai dar para ir porque é feriado, nós vamos ter que ir a Florianópolis. Cara, tu vai fazer o que com o cara? Vai ter que administrar. E eu falava para ele, Diego, vai chegar na hora do vamos ver, e é os moreninhos nossos aí, não adianta essa. Tem que pegar os malvados. Eu falei, mas eu tenho um time da Sub-17 muito bom, muito querido. Que tem de genro, é muito querido. Ele tinha umas paixão. Eu não vi isso aí. Mas eu vou falar, aquele Sub-17 era, mas não adianta. Para que a gente foi bem, velho. Tá louco. Dentro da nossa possibilidade do retorno, né? A Argentina é mais pontos positivos que negativos. Principalmente na primeira fase. Na primeira fase nós ficamos de 15 e nós chegamos entre os 4 com uns timaços aí, né? Sim. E a gente levou um sacode também lá em. Não me lembro. Aquele jogo não existia. Esse aí que o Samuel bateu o martelo como um dia antes. Aquilo ali, né? Mas depois os caras eram bobos, se perderam a final só. Mas sabe por que o time deles? Eu analisei muito o time deles. Tudo moreninho, aqueles que é isso aí. Se não tiver isso aí, ó. Se não tiver a cabeça, os caras tiravam o pé. Não tinha, cara. O time deles muito. Tu viajar 12 horas, eu fui numa van, dentro de uma van, e tu chegar aí na carrinho, chegar na frente do cara que tu não. Eu fui ver o jogo, aqui você caiu pra ele aqui na SEMI também, né? Na SEMI aqui? Na SEMI nas quartas. Perdeu lá e caiu nas quartas. Não, o Novizinho botava a cabeça e os caras tiravam o pé. Não, e aqui em Antônio Prado é uma história, cara, nunca mais vamos esquecer disso aí. Tudo aí que nós queríamos dar uma descansada, aí levaram no Pinheiro, onde a gente ia treinar. Foram lá, tomaram um banho, deram uma descansada, desceram para a quadra, levando isso. E nós viajando de ônibus, e socaram nós. Não por causa do que? É que eu falo. Tem que estar querendo. Não, foco. O juiz aprontou no nosso jogo. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. O juiz aprontou. Não vou mentir, não. Eu falei assim, o jogo estava tranquilo, incendiaram o jogo, trouxeram os caras pro jogo. É verdade. O nego ferveu. Aquela falta lá faltava 40. Mas era falta. Era falta. Não, era. Era falta. Faltou experiência. Faltou experiência antes, quando incendiaram o jogo, com a falta estourada. Aí sim. Aí faltou os marvados. É a mesma coisa que eu dizia agora que nós tomamos 10 lá da CBF, porque a quadra era 20 por 40. Mas também. 20 por 40 não tem como, é muito grande. Nós podíamos estar aqui. Nós podíamos estar aqui dizendo, tu vê, a prefeitura não tinha
tinha liberado a quadra para nós atendemos 2, 3. Mas aí eu vou estar me enganando eu mesmo. Não adianta, cara. Na realidade, tu tem que botar as cartas na mesa e falar a verdade. Porque senão tu vai mentindo para eles. Eles vão achando que são craques, não é? Tem que ser realista. Onde eles têm potencial é onde. Falando sobre esse ano, então, pós-Covid, um campeonato curto, como é que está a situação do Oceano Antônio Prado na Liga Gaúcha Sub-20, Samuel? Tem chance ainda de passar de fase? Quantos jogos faltam? Se o pessoal que está assistindo... Não tá muito boa, não. Pra mim... Essa risadinha é boa entrevistar o Samuel. Cara, eu falei pra eles, velho, vocês vão me deixar... É uma situação totalmente diferente pra mim, porque nos últimos 15 anos que nós temos jogado aí com o Antônio Prado, nós nunca caímos fora da primeira fase. Nunca tivemos um início de campeonato pior que esse. 4 jogos a gente empatou 1 e perdeu 3. Para adversários diretos, esse jogo do Garibaldi, sábado que a gente perdeu para eles, era um jogo essencial para nós ganhar, para nós ter. Ainda assim mesmo nós temos chance, ainda temos 2 jogos, temos 1 ponto. E 2 adversários diretos, que são agora nós pegamos dia 11 o Garibaldi em casa, jogo de volta. E depois, se nós ganhar lá, né, que nós temos que jogar para ganhar, senão não ganha, o Garibaldi nós vamos decidir uma vaga aqui com o Bela aqui em Caxias do Sul. Que é um time bom, bem montado, mas temos chance ainda, mas para mim foi o ano mais triste. Mas não adianta, né? Porque vem muita coisa, desgaste psicológico. Para te treinar tu tem que arrumar uma briga desgraçada, né? Porque tudo tem protocolo, tudo. Também não é outra coisa que eu não transfiro também para os meninos aí que estão fazendo o que podem, nos ajudando, divulgando o nome da cidade, o nome da entidade. Não podemos ser os diretores transferir, que eu vejo muito time. Vamos mandar o treinador embora, que ainda temos uma disfarçada que é o treinador que está lá. Não é cultura nossa hoje, não tem que dar sequência. O Cauê faz isso, mas não consegue na América, ele deve derrubar o treinador, mas não consegue. Sabe como é que é o negócio? 2 treinadores. O negócio que tem uma história, que é aquele peru com vontade de jogar. O Peru tá fazendo um gol agora. E tu fica ali, ó. Tá metendo um baralho, né, ali, jogando, tem um cara atrás de tipo, esse cara tá torcendo pra mim. Aí o cara na verdade, o cara tá torcendo pra te se pelar. O jogo foi linkado pelo lugar. Tem diretor assim. O Cauê quer ser treinador, não, agora ele disse que ele largou nas quadras na semana. Diz que agora ele não quer. Faz uns 3 anos que eu não quero ser treinador. Domingo ele vai O problema é que não temos um problema de professores escassos na cidade. É verdade. A gente precisa de professor. Qualidade, né, Cauê? A gente fala muito dos meninos que querem trabalhar, que não querem tanto jogar, mas a gente precisa de professores que realmente querem passar essa dificuldade do futsal aí. Querem trabalhar, querem aprender, querem crescer. Querem ganhar pra colher. Quer final de semana sem final de semana, quer ter que fazer um jogo de noite, quer estudar o adversário, isso aí tá difícil de arrumar também, Samuel. Eu vejo a parte da administrativa. Aí às vezes eu gosto de trabalhar mais com os pequenos, que é questão de perfil. Sub-9 lá, a gente vai lá, se diverte, sub-7. O Samuel disse que tá meio ele tá pensando aqui. Se incomoda menos, né, Samuel? Eles não sabem tudo ainda. O Samuel me mandou uma mensagem hoje e disse que ó, ano que vem eu tô com sub-9, porque eu acho que eu sei mais que eles. Daí eles escutam nós, né? É que a pergunta do sub-7 e sub-9 é por que a TV tá ligada, por que a luz não tá piscando. Não é que o sub-20 que pergunta por que a jogada tem que ser por aqui, por que não por lá. É mais tranquilo. Vamos para a parte final então aqui do programa com respostas rápidas. A gente pivoteia lá. À vontade. Tá bom, vou te dizer que não vai dar, porque a gente sempre comenta a resposta, não tem como não deixar passar em branco. Fica à vontade que nós temos parte ruim e a parte boa. É sobre a questão sobre treinadores, jogadores, grupo. E é isso. Conquistas de toda a forma geral, assim, da tua passagem, tanto pelo futebol como pelo futsal até esse ano de 2020. Aí. Primeira delas, a gente não acabamos falando muito, principal conquista que você teve, seja jogando, seja no mercado, se sentiu mais Jogando ou fora das quadras? As duas, pode ser as duas. Campeão estadual, né, com o segundo ano, com o Veranópolis, com o Tite. Campeão Veranópolis, caiu ano passado, depois de 25 anos. Nas quadras estadual, 2017, que é 2017.
Não. 2009. 2009, eu viajando. Geração 92. Isso aí. Esse Homem-Aranha aí. Campeão RBS também que a gente fez. Fazia um tempo que o Prado estava atrás dessa RBS, nós ganhamos invicto e ganhamos. O campeonato da RBS é forte, né? Ganhamos em cima do Caxias, e o Caxias vinha de uma terceira colocação na série Prado. Teve para subir ganhando o valor. E nós ganhamos deles, aí nós tínhamos tanto time. Fizemos o Tatão, Maninho, Chico, Didi Caio, Mazinho. Era bom, aí time. tinha os piá lá da Monte Claro, o Ticuri, o Rude, Caneco, o Nelson. O Tiguri é o pai do Pedro. Tava muito pai do Pedro. Então, pra mim, foi essas conquistas aí também. Já chegou foto do jogador, então vamos para a próxima pergunta aqui. Melhor jogador que você viu vestindo as duas cores, Sérgio, do teu lado. Acompanhou. Pode ser nascer, pode ser do jogador que jogava. Aquele que tu disse assim, ó, esse aí é bala. Se virou, não virou, depois eu não. Mas esse aí era um cara diferente. Eu vou te falar a questão do futsal. E nem eu dentro da quadra, eu fora. O Alberto está aí onde está, né? O Camisa Alta. O Júlio. Ele buscou, né? Sim. E o Adriano foi outro jogador que também nos circular também um baita jogador. É diferente, é bom. O Júlio tanto que, né? O Júlio, o Adriano também, até o nome então. O adulto agora tá na Rússia, né? Na Rússia. Ele mandou pra nós lá o vídeo do jogar junto, tá lá. Não, ele acompanha ele, até os meninos gostam muito dele, a gente sabe, a gurizada nova acompanha ele. E ele gosta que o Júlio interage com as pessoas, curte, compartilha, comenta as fotos. Ele conversa bastante. É baita, o Júlio é um baita do cara. Bem humilde, ele não tem muito isso. E um que você enfrentou e falou assim, esse aí não tem como de segurar assim. Obrigado, Samara. Minha lua me te dei lá no campo. Dá pra contar e acordar. Tomou o time dele, tomou 7, mas ele escolheu os playboys. Só os craques do time dele, eu peguei só os pangarés. Ele é apaixonado? Tomou 7 a 2. Ele é apaixonado. Como é que eu... Tomou 7 de mim lá e depois tomou 10 do Constituinte de noite. Como é que eu vou jogar com o Rafa no time? O Rafa tava de calçadinha molhada jogando. Não foi o Rafa, não vem querer. Tá bom, o Rafa tava no meu time. Não foi o Rafa, não tem mais sair. Eu lembrei de uma aventura que a gente fez pós da CBF, aquele adulto ali que a gente fez no jogo. A gente fez ano passado. Ali a gente quase matou os caras engasgados. Ano passado, não deu pra pagar as lutas no kit, que jogar o jogo inteiro. Aqui, inauguração do ginásio? Não, era 10 anos de campeonato nacional da CBF. Lembra que a gente fez a missão de 17, depois do Bahia? Então o time, montaram o time e foram enfrentar a CBF. Eu vou falar pra vocês assim, eu enfrentei na época, vou dizer, tu tá puxando o saco, cara. Qualidade, Adenor Bach, muito jogador. Tite era um cara que era muito inteligente. Os caras achavam que ele era lento, ele era precalçamente. Hoje quem faz isso com ele, tem uma personalidade do Jean-Pierre. E ele com mais qualidade que o Jean-Pierre. Então foi eu tive o prazer dele. Não é porque ele é técnico da seleção. Teu bruxo, ele é teu bruxo, eu sei que ele é teu bruxo, tá puxando o saco dele, Muito inteligente. À frente, né? Professor de No futsal, entendeu? Não. Algum no futsal ali? No futsal a minha passagem foi mais campeonato lá em Nova Prata, que eu vinha de férias, jogava sempre, de férias, e tinha o campeonato esse que tem até hoje lá, que é o municipal lá, que tem lá o campeonato do União do Verão. E na base, assim, olhando, não sei se virar jogador depois da equipe da Futsal. Tinha muito cara na época. Eu dizia assim, esse aqui vai ser diferente. Tinha Zico, Noronha, Padre Lambiase, João Carlos, muito cara bom. Muito aqui no Caxias, aqui na gente massa. E muitos vingaram. Eu era aquele negócio, eu era operador, eu era aquele volante brucutu que me mandasse marcar, eu ia marcar, ia dar conta. Eu tinha duas virtudes que eu sempre falei. Eu batia bem na bola e era pegador e batia bem no adversário. Sabia lá no Brasil, né?
Eu tô vingando agora, viu? Escreve aí. Aquele teu jogo de final de ano lá. Coitado de quem... Futebol e goleiro. Coitado de quem me encontra aí, eu tô, ó. Quero meus fardamentos de volta pro teu time do futebol aí. Vai, que vende fardamento. Vende fardamento. Eu vou chegar em casa hoje, eu vou levantar. Hoje é meu aniversário, eu vou chegar em casa mais tarde hoje. Mas eu vou levantar a cama, vou tirar a camiseta da cera, aquela do Pradense que me deu. E a da cera eu já separei, que se eu perder mais uns 4 quilos eu vou caber nela e vou poder usar ela. Então, filho, vou te mandar pra tu ver. Aqui eu dei foi de comissão técnica que eu dei pro meu auxiliar, o Bernardinho. Feliz, mas aí um time de areia aí, de 6 jogadores, tinha 4 na camisa da cera. Mas Você tá jogando areia agora. Calção numerado, Ah, eu acho que ele fez um esquema com o roupeiro, né? Para de ser. Tá louco, Deus me livre. Deus me livre, meu. Eu devolvi tudo pra ti direitinho, tá lá entregue, só fiquei com aquilo que Não, tu me deu. devolveu porque eu não tenho. Eu te dei tudo, pode levar. Então aí, ó, mala. Mas tinha uns que saiu, né? Os que entendem, isso que não deu, né? Pelo amor de Deus, que faltava. Nunca fiz isso aí, cara. Agora do América eu tive que comprar um calção, não viu isso? Tive que comprar um calção, homem, comprei esse cabeça sem vergonha. Aí comprou meu óleo. Aí, pai, vamos entrar naquele assunto dos bruxismos lá. Eu te comprei um calção. E aí agora apareceu um aluno aí, um atleta nosso, com o calção da América. Eu digo, o que é isso? O Cauê me deu. Eu digo, não é possível. Tá tudo errado isso aí. Você tá errado, tem 2 treinos e 2 medidas, o senhor. Os apaixonados dele tá por aí no ginásio, viu? Mas ali é teu. Não é meu, nada. Esse aí é teu. Não é meu nada. Não tem visão. Eu te dizer o que eu fiz, Samuel, pra ele tá falando isso aqui, ó. Tinha que pagar o Uber pros guri que moram ali na vila. Eu ia perder igual o calção, porque eu ia pegar. Ele que não, fala pra ele. Quem não chora, Aí eu falei assim, antes de perder tudo, eu falei, Diego, te dou esse calção se tu pagar o Uber pros guri pra casa. Eu ia perder o calção e ia ter que pagar o Uber dos guri ali, né? Aí tu fez uma boa ação. Aí eu falei assim, ó, Diego, se tu pagar o Uber, o calção é teu. E daí aí o calção não deu problema, e eu vou dizer uma coisa, e esse aluno aí que deu o calção, não vou expor, o meu pai, que agora tá almoçando pro nosso ginásio, ele diz uma frase assim, ó, ele professor da academia de espírito diz assim, ó, nós estamos gastando vela com defunto Hulk. Não, mas daí assim, ó, aí é o seguinte, é aquela parte importante que nós falamos, ele tá fazendo a parte social dele. Tá analisando o potencial do jogador, tu tá certo. Daí ele tá certo, tá apaixonado pelo guri, Não é se apaixonar, ele tá vendo a parte social, que tem que ter também. É esses diretores aí, ó. O treinador tem dificuldade de ver a visão como um todo que a gente tem que ver, né? Quem está coordenando tem que ver o geral todo, né? Tem que ver a quadra, a questão administrativa, até a gestão de pessoas. Né? Eu vou ter que chamar meu irmão, que é outro treinador da escolinha aí, porque eu tô em minoria aí, tô ficando ruim pro meu lado. Não, tu tá bacana. Última pergunta, vamos finalizar aqui. Melhor grupo que você trabalhou, se você conseguiu formar, que você fez parte, não digo assim melhor grupo por questão técnica, mas questão assim, ó, de hoje vai ter treino, vai ser massa, hoje vai ter viagem, vai ter jogo, os gritos sumam a camisa. Tá, mas essa pergunta é como diretor. Diretor todo, você eu tive, eu vou te falar dos grupos que eu joguei, teve vários bons. O grupo era bom de jogar. Mas eu vou te falar um aí, no futsal, que foi esse grupo aí que nós ganhamos. Eu vou te explicar o porquê. Nós ganhamos o estadual em função que nós tínhamos 6 jogadores de Caxias e o resto do pessoal de Antônio Prado. Dificilmente vai unir tudo esses caras, porque tu tem afinidade com um, não tem com o outro. E nós desse grupo aí, nós tínhamos que ir para lá na sexta-feira, treinava na sexta, domingo na casa, os daqui Caxias, domingo na casa de Antônio Prado. A nossa afinidade foi 1000. Foi em função disso que nós chegamos com qualidade na União, nós chegamos ao título do campeonato estadual. Claro que vai ter, na minha época de jogar, tem vários grupos bons aí que o cara não se lembra, mas muita coisa boa. Mas esse grupo aí me chamou a atenção até porque foi um grupo vencedor. E não estou analisando os grupos bons só pelo título, mas sim pela convivência do time. Era bom trabalhar nesse grupo aí. Você foi grupo 2007, então sub-17. Sub-17 e 2009. Beleza. Então tá, encerrando aqui, Diegão. É isso aí, né? Quase uma hora de conversa. Agora tem que dar um almoço pro homem aí, né? Que não me arrumou a camiseta. Tudo bem, mas é o que, né? Cara, eu tava com a camisa, sabia que tu tava de aniversário, né?
Então Daí, caiu a camiseta lá. Visitar o pessoal do Grêmio e ganhei uma camisa do Grêmio aí no hotel. Usando a rifa do América. Aí quando ele... Aí eu ia dar pra ele, mas daí como ele chegou lá com a camisa do Grêmio, eu disse, pá, então não adianta, vai ficar com duas, não vou dar. Isso aí. Prometeu, né? Se tivesse com a camisa do América, tu ia te dar a camisa. Ah, mas eu tô na camisa da América, meu amigo. Agora, né? Mas eu fui lá no hotel, eu queria um autógrafo, e tu tem um autógrafo que me arrumou hoje, caralho. Mas tava complicado. Tu tá me devendo, já fala desde 2019 que tu tá me devendo aquela visita lá. Mas eu sei que tu vai. Eu me lembro quando eu te levei aí. Não, eu fui. Vai tirar uma fotinha com os caras aí, velho. Não sei. Agora, outra coisa que em rede nacional do Brasil, quero ver. Tu tem acesso ao Cássio aí, nós estamos sem goleiro no nosso time, manda o Cássio vir pro nosso time, meu amigo. Qual dos times? Tu sabe qual O time, só América torce pra ou o um. Grêmio? O Grêmio. Não sei, tu tá falando do nosso time, tem que saber. Não sabe que o nosso time é o Grêmio, não adianta, tu não torce, né? Então só pro... Mas eu vou te falar uma coisa, se tratando disso, a gente não tem tido contato. Mas esse dia veio um cara da imprensa me pedir isso aí também. Te chamou também, vai, Só tá vendo? ligasse dele, mas não sou empresário dele, isso aí. Eu vou ligar pra ele, me dá o contato dele Isso aí aí. só com o tempo precisam saber. Pode? Vai saber, né? Eu não posso, infelizmente, eu não posso responder isso. Eu vou falar pra ele, ele disse pra mim, ó, ontem ele foi desclassificado da Copa do Brasil e injustamente roubaram o Coringão. Até que enfim, né? É traíra, né? É justo. Dá uma moral, depois tu queima o cara. Não, mas o Cássio não tem nada a ver com isso aí. Mas ele que postou na bola ainda, o... Ah, tá louco. Foi O peça problema dele. foi o cara, foi o lateral que olhou pro lado. Não, então ficando, Samuel, obrigado aí. Fazia tempo que a gente queria ter te trazer o programa, até que tu não quis, a gente vai batendo prato, não tem almoço lá, nunca vi a cidade não tem almoço, né, Coelho? Eu nunca vou ser também. Eu também não. Não vou conectar. Dormir em hotel. Ah, é verdade, né? E foi de motorista particular. Foi fazendo as marchas pro cara, não? Não, dormindo. Aí eu vou contar, pegando gelo. 2 minutos. Ele furou o pneu do alto e os caras ajudaram, né? Ele e um outro cidadão do Veranópolis. Vazaram, deixaram o cara trocando o pneu e o cara lá trocando o pneu. Tem 2 de idade. Mas olha quem que tu levou também, junto contigo, tu e o Natan e o Cauê. Eu tava vendo se eu não via carro, Só para também agradecimento, eu acho que é legal assim, esse papo aí com vocês, porque desde que eu conheci vocês, eu tive uma admiração pelo voltar a dizer o trabalho muito importante que vocês fazem aí, esse trabalho social de vocês aí, cara. E quando precisar de mim em função disso, eu estou sempre aí. Estamos descontentando de contratar pro América, que só dá a perna de anão, ó, só foge, né, Cauê? Ou não quer mais se incomodar, né? Não quer, cara. Não, quando tu vem conversar comigo, tu vem com outros papos. Aí, se for para ajudar o América em função da base, desse trabalho social, eu estou junto. Aí, Cauê, 2021, abre a agenda aí. Abre os cofres para trazer o Ouro do Prado. Não, meu trabalho é fazer sempre o que eu falei para vocês. Eu só tenho que devolver para a sociedade o que a sociedade me deu. E faço com prazer, faço com carinho. E temos junto aí. E o América está no caminho certo. Continue assim que estamos Voltando aí. Faça a peleia. O Cauê parar de se apaixonar pelo atleta aí, nós vamos mais alto. do cara eu não posso falar, pode notícia. Eu não sei, né, cara? Eu sou bem racional. Até demais às vezes. O cara ficou bravo. Mas então, gente, quero agradecer aqui ao presidente Samuel, mais um dos caras que batalha aí pelo futsal. A gente sabe que é muito bom ver, se identificar com as pessoas que gostam do futsal, porque a gente sabe da dificuldade que é. Cada vez mais a gente tem que trazer mais gente pro futsal, que é um esporte que a gente sempre tem que ter em evidência aí pelos alunos que a gente brinca aí, que surgiram, pelas carreiras que a gente consegue proporcionar, não só na bola, mas também seja atuando como na educação física, seja em outras profissões aí, que é os meninos que a gente gosta muito de ver. Nós somos novos na bola, né, Diego? Mas mesmo assim a gente está vendo os guri com 18, 19 anos que a gente trabalhou quando eles tinham 9, seguindo carreira, ou na bola ou fora, já é um prazer muito grande. Imagina do Samuel que acontece isso, que ele tem os meninos mais velhos lá, homens formados agora, que ajudam a nascer, ou que são de Antônio Prado, da região ali, que é muito bom isso. Samuel, muito obrigado, a América agradece aí, temos muito ainda a fazer junto, acho que a gente seja trocando experiência, trocando ideia aí, para se ajudar, porque é sempre bom aprender com quem vivenciou a parte prática, né? Não só a teórica. Não só a teórica, ele coletei bastante os teóricos. Tu falou essa coisa, eu amo aqui,
quer jogar futebol também, porque eu vejo que ele posta lá no time de futebol ali, ó. Eu não vou, é velho, eu já te mandei te marcar teu time de futsal, teu time no 7, agora de futebol. Não, eu dei uma falada, deixa eu encerrar, mas eu vou te falar. Foi eu que acabei de jogo. O que tu falou lá em. Tá lembrado que tu falou em Alegrete antes do jogo? Não, mas lá tu fez a panelinha, sabe disso aí não valeu. Eu fiz panelinha, ele pegou os craques do time. Não valeu. Eu peguei só os pegadores. Não valeu. Metemos 7 do time dele. Ele, não, mas antes ele veio dizer, tu não jogou em time nenhum, tu não sabe nada. Fiquei quieto, né? Depois me ligou teu jogo. Pegou 7-2, velho. Não, tu fez a panelinha. 7 anos, eu não falo. Não tem argumento, amigo. Ele fez a panelinha, ele pegou só os corredores, amigo. Me deixou eu, o Rafa de calça jeans molhada, o Matheus, os vermelhos de calça jeans molhada, tá? Peguei só os calça jeans molhadas, meu amigo. O Pedro, Bernardo. O time dele, velho. Só pegou os top de linha, digo, escolha. Ele escolheu antes. Ele escolheu antes. Para que pegou, tu vem. Sim, eu peguei os pangaré. Você ficar fardado já o time. Saiu fardado, ele saiu fardado. Peguei os pangaré, ó. Pega os pangaré aí, são os corredores, os pegadores, e tu pega os caras. Imagina eu com 130 quilos, como é que vai driblar o gringo, o gringo me dando 2 foiçadas, deu, amigo. E agora tu vai perder 2 vezes, né? Tomou 7 de manhã. Nossa, sim, tomou mais de 8, tomou 10. Então, foi feio. Samuel, obrigado mesmo, coração, a América agradece. Isso aí, como é? Isso aí, tá na rede, entrevistas dessa semana que vem voltamos com o programa da América. Valeu!